Existe uma diferença tremenda entre você dizer que uma pessoa está com depressão ou que ela simplesmente está num momento de tristeza, melancolia. Gente, faz parte do ser humano, né? Vamos ver tudo isso? Bem-vindo ao tema da semana, que toda terça-feira a gente está falando aqui de alguma questão, incômodo físico ou mental, psicológico, que é o que a gente vai ver hoje. Eu sou a Thelma Schiner, eu sou astróloga e também credenciada no Genshin Jutsu. E estamos aqui hoje para a gente falar de uma questão que está muito presente ultimamente, que é essas emotividades nossas em desequilíbrio, principalmente com essa pandemia. É a depressão e a diferença de você ter uma depressão ou estar triste, melancólico no momento de tristeza. Eu acho importante a gente separar um pouco essas duas questões, porque as pessoas acabam achando que não podem estar tristes. Então a pessoa perde o bichinho de estimação e chora, naquele dia não quer sair. Normal, né, gente? A gente tem tristezas. Ou mesmo se é um ente querido que se vai, a gente fica triste. Existe o luto. O luto faz parte do ser humano. Então, não serão 2, 3 dias de tristeza, mas certamente mais dias onde você vai se lembrar, onde o seu ânimo vai estar mais cinza. E isso vai levar um tempo, talvez algumas semanas, e a cada dia a gente vai retomando, sim, a vida, fazendo as coisas, se alimentando, dormindo, mas triste, faz parte. Gente, é do ser humano, assim como sorrir, como dar uma gargalhada de repente. A gente tem que respeitar isso. Agora, quando essa tristeza começa a atrapalhar a sua vida de uma forma crônica, tá na hora de procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico para ver se aí então essa tristeza se tornou algo diferente que precisa ser tratado. Eu não sou psicóloga, muito menos psiquiatra, mas é muito comum pessoas que chegam aqui no meu consultório ou mesmo no Zoom que estão vivendo um momento de dificuldade, até mesmo de ficar trancado na pandemia durante mais de 8 meses, é para deixar qualquer um maluco. Então, a gente tem ondas de se tornar mais triste, mais cabisbaixo, com a energia mais desvitalizada. É normal. Isso ainda não é depressão. Pode se tornar. Se a pessoa percebe que está muito desmotivada e vai se largando nisso, pode até ser que de uma tristeza, de uma melancolia, e você, sem trabalhar isso, possa se tornar um quadro, daí sim, médico para ser tratado. Quando a gente começa a ver que a nossa vida diária comum já não está funcionando mais direito, porque eu não tenho mais regras, eu não tenho mais horários, eu não tomo banho todo dia, eu paro de falar com as pessoas e quando elas me procuram eu não quero conversar, eu fujo. Tem algo errado. E daí sim, é muito importante a gente procurar uma ajuda clínica, se é uma questão só momentânea, que uma terapia já resolva, ou algo químico que daí precisa ser tratado com algum remédio. Tudo através de médico, sem ir à farmácia e resolver, achar que precisa isso ou aquilo. Mas fique de olho. E o legal é que no Genshin Jutsu, quando a gente vai tratar alguém que tá triste porque perdeu alguém querido, porque tá nervoso, preocupado com o trabalho, e aquela pessoa que também vem com casos clínicos de depressão mesmo, que estão com acompanhamento, que já foram no médico, que teve um diagnóstico, tanto a tristeza ou um caso clínico de depressão, pelo Genshin Jutsu a gente trata igual. No Genshin Jutsu a gente não faz a distinção de projetos, questões graves e projetos que são questões mais brandas. São os mesmos fluxos,
ou o mesmo tipo de pensamento que eu vou usar para qualquer tipo de tristeza. A Mary, que é a japonesa que trouxe o Jinshin Jutsu para o Ocidente, ela sempre costumava dizer: se você for tratar uma verruga no corpo ou um câncer, que também é um acúmulo de tecidos ali em algum lugar, e células, sem dúvida, a gente vai trabalhar de forma muito semelhante. Tudo que é um acúmulo, num certo ponto, eu vou trabalhar com fluxos que vão ajudar a equilibrar aquele órgão ou aquela passagem de energia. E hoje era mais para deixar isso bem claro. Pode ficar triste, pode chorar, pode ter lembranças mais melancólicas na vida. Agora fique atento com o grau de influência que essa tristeza está causando no seu dia a dia. Vamos então fazer um fluxo muito simples que vai ajudar pra caramba a nossa mente, a nossa tristeza. Não para ela parar de existir, mas para ela ser bem adequada, a gente poder ficar triste quando tem que ficar triste, mas também lembrar que essa tristeza não pode ocupar o quadro inteiro da nossa vida. Vamos fazer? Com a mão esquerda, você tocará o lado externo do calcanhar do pé direito e a mão direita irá no dedinho do mesmo pé direito. Dobre a perna ou encontre a melhor posição, se recoste no sofá, na cama e toque os pontos como for mais confortável alcançá-los. Depois de uns 2 minutos, a mão direita sai do dedinho do pé e vai embaixo do bumbum direito. A mão esquerda permanece no calcanhar. Relaxe, solte os ombros, sinta o fluxo de energia. Depois, a mão esquerda sai do pé e vai agora na dobrinha do cotovelo direito, ali no molinho próximo ao osso do cotovelo. Relaxe, encontre uma posição para alcançar os pontos relaxadamente. E então, a mão direita sai do bumbum e os dedos dobram para tocar na base da sua palma da mão, ali no final da linha da vida. Relaxe o braço, sinta os pontos. E por último, a mão esquerda sai do cotovelo e vai agora na virilha do lado esquerdo. Relaxe. Para o outro lado, inverta a mão direita é que irá tocar o calcanhar esquerdo e a mão esquerda segura o dedinho do pé esquerdo. 1 minuto ou 2. Relaxe. Então a mão esquerda sai do dedinho e vai embaixo do bumbum esquerdo. Mão direita permanece no calcanhar. E então a mão direita agora sai e vai no cotovelo esquerdo, ali na dobrinha do cotovelo. Relaxe, respire. E por fim, a mão direita sai do bumbum e os dedos tocam a base da sua palma da mão perto da linha da vida. A mão direita continua no cotovelo. E então a mão direita sai e vai na virilha do lado direito. Respire, relaxe. Pode parecer estranho você ter que tocar esses pontos tão malucos, mas ajuda. Faça e eu fico aguardando que você escreva aqui como é que foi essa experiência para você. É muito importante para a gente ir juntos, criando esse canal e a confiança de passar algumas dicas mais completas para vocês. Até o próximo vídeo.